Boa noite, ouvintes da Rádio Comunidade 98.1. Estamos começando mais um programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. E hoje a gente tem o privilégio de receber a Tassiana Tolazzi, diretamente de Capão, e ela vai falar um pouquinho pra gente agora, ela vai se apresentar um pouquinho pra gente, antes que eu fale muito dela, né? Seja bem-vinda, Tassiana, ao programa Camada de Mistura. Te apresenta aí para os nossos ouvintes agora e depois para os nossos espectadores. Boa noite, Klaus. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Camada de Mistura contigo e com todos os teus ouvintes e espectadores depois ali no YouTube, né? É uma alegria poder fazer parte. Por incrível que pareça, né, a gente acaba conectando com pessoas e nos conectamos. Então, hoje eu sou caponense, né, moro em Capão da Canoa, mas nasci em Cruz Alta e fui professora por 34 anos do magistério público estadual e depois me redescobri como formadora de professores e tenho uma parceira de empresa, a gente tem junto a Logos Consultoria, a Mara que me contaminou com esse bichinho, né? E que me faz também olhar um pouco para esse lado empreendedor. Eu sou muito mais professora do que empreendedora, então também estou aprendendo a empreender com ela. E nós iniciamos essa brincadeira ali em 2019, eu comecei a colar na Mara e fazer alguns movimentos, e em 2020 me desconectei do resto para seguir com a Logos, só que aí veio a pandemia, né, Klaus? E a gente tomou um susto no primeiro momento, mas como eu disse, ela é muito criativa, assim, então essa minha colega já foi pensando no que a gente ia fazer e nós nos movimentamos muito durante 2020. E fomos, com alegria, eu posso dizer que a gente foi bem importante, assim, para os professores naquele momento, com um programa que a gente trabalha, e aí a gente vem se interessando por outras formas de trabalhar, né, por outras linhas também, além da educação, mas hoje a nossa principal ainda é a educação. E também estou começando aqui a mostrar um pouquinho do meu trabalho, fazer algumas visitas em secretarias de educação, aqui nessa região do litoral, para contar um pouquinho de quem eu sou e daquilo que eu faço. Então, hoje, compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu também estudo, né? Sou uma apaixonada por educação infantil, por crianças, principalmente de 0 a 5 anos, né? Estudo também bebês dentro das escolas de educação infantil, a creche, que é o 0 a 3, né? Tenho estudado bastante os bebês. É algo que também gosto muito de estudar. E hoje também trazer um pouquinho de uma fala que é algo que me preocupa bastante, que é a questão de como nós vamos cuidar do ambiente se as nossas crianças não conhecerem o ambiente que a gente vive. Eu acho que essa é a grande conversa que nós vamos ter hoje. Mas estou à disposição. Prazer te receber mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Comunidade. E aí tu toca no assunto que nos conecta, né? Quando tu começa a falar da natureza e essa importância dela, né, no processo educativo. Então, a Tassiana, ela é pedagoga e mestre em Educação nas Ciências, Isso. pela Unijuí. Uhum. Tu tens uma especialização em Supervisão Escolar pela FRJ. Isso. E tu tem mais uma especialização em Educação Infantil pela Rafael. Isso, perfeito? exatamente. Então, decorei certinho a tua carreira acadêmica. Dentro do que a gente já vinha conversando antes, eu estou nos bastidores, né, montando pré-estratégia para o programa, né, enfim, me chamou uma atenção. Eu, apesar de ter tido experiência como prof, né, de Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, me chamou a atenção e aquele momento em que eu abri uma janela na minha mente, e quando a gente abre uma janela, né, a gente enxerga um universo além daquela janela, né, uma paisagem. E tu falasse para mim no primeiro tema ali sobre infância, né? E talvez para algumas pessoas seja muito mais natural ouvir, né? E eu queria te perguntar exatamente isso, por que
que tu explicasse para nós, quando tu trazes infância versus infância, o que quer dizer com isso, Tassiana? Isso, Klaus, a gente fala um pouquinho assim, ó, da diferença, né, que existe entre as infâncias, por isso que a gente não fala de uma infância, não existe apenas uma infância, cada pessoa tem a sua infância, mas são várias infâncias, e a gente falava que a infância das crianças aqui de Tramandaí, ela é diferente da infância das crianças de Porto Alegre, por exemplo, por diversos motivos, por uma questão geográfica, por uma questão cultural, por uma questão histórica também, né, e assim, então, existem infâncias. A minha infância, com certeza, foi diferente da tua. Pode que em algumas coisas a gente tenha se aproximado, né? Como foi tua infância, Klaus? Brincou bastante? Anos 90, né, na rua, andando de bicicleta, subindo na árvore, tirando o tampão do dedo, jogando bola na rua, lá em Santa Maria. Que maravilha, né? E a tua, como é que foi? Conta pra nós. A minha infância, o meu pai era mecânico e minha mãe cabeleireira. E eles trabalhavam muito, e eles não sabiam, nas férias eles não sabiam onde a gente estava. A gente voltava para casa à noite, porque eu morei numa cidade muito pequenininha, que continua sendo pequenininha, que é Pejuçara, no interior. Então a gente brincava, andava muito de bicicleta também, e eu tinha uma avó que morava fora da cidade, que hoje já virou praticamente cidade, porque a cidade chegou nessa vila, né? Então a gente vivia assim, indo e voltando. Será que as infâncias das crianças de hoje são parecidas com as que nós tivemos, tirando tampão do dedo, andando de bicicleta? Será que são parecidas? É isso que me preocupa um pouquinho, sabe, Klaus? E é por isso que a gente tem estudado e ido atrás, né? Porque a gente gostaria que todas as crianças tivessem essa oportunidade de viver a sua infância, né? E nem todas têm essa oportunidade, por diversos motivos. E um deles, né, que a gente pode afirmar, que é a questão do uso das telas, né, desde muito cedo. Interessantíssimo. Na semana passada a gente recebeu um geógrafo aqui, mestre em educação e educador ambiental, escritor, né, e ele falava muito do lugar, né, da paisagem, do espaço, né, aquela coisa do geógrafo. E agora tu traz uma questão do tempo, né? A geração se encontrava em um tempo diferente, onde ficava mais na rua, o pai só sabia de noite onde a criança estava tranquilo, não tinha o trânsito, não tinha o carro, né? As notícias não eram tão pessimistas, talvez, não corriam tão muito legal. Uma curiosidade minha, ouvindo tua fala, tu trabalha específica, como posso te chamar como consultora educacional? Pode, professora também, consultora, assessora. Mas tá certo isso, consultora. Tá certo. Tu trabalha com formação continuada aos professores, mas tu também atende a criançada? Não, eu não trabalho com as crianças, mas a gente acaba chegando nas crianças, porque hoje eu faço assessoria para um programa, então eu vou até as escolas e a gente se encontra com as crianças na escola, né? Se encontra com os pequenininhos e conversa e vai na sala, sempre que me convidam, que eu tenho oportunidade, eu estou com eles. Mas a gente faz assessoria com os professores. Então a gente desenvolve um trabalho de metodologia de projetos nesse programa. Então a gente tem 3 encontros por ano. A gente planeja no início do projeto, aí tem alguns passos que o professor desenvolve, depois eu volto para a gente dar um auxílio na organização de propostas para desenvolvimento desse projeto, e no final a gente fecha, e esse programa tem uma ferramenta onde a gente narra juntos ali a história do desenvolvimento desse projeto, e fica uma memória, fica um registro. E a outra coisa que a gente acredita muito, né, na potência desses registros, porque contam história do que foi desenvolvido. Fica ali, né, então a gente também apoia esse registro. Basicamente é isso que eu desenvolvo nesse projeto. E também atendo os municípios com formação de professores, né, conforme eles nos buscam, às vezes a formação que a gente chama formação em contexto, que é uma palavra que a gente rouba um pouquinho da Júlia Oliveira Formosinho, né, que é uma portuguesa, e que ela traz essa questão de que as formações elas têm que acontecer de acordo com
aquele lugar, com aquele espaço, com as características daquela escola, daqueles professores. Então, a gente fala formação em contexto, né, que é olhar para aquilo que está acontecendo e o que esse grupo está precisando e planejar junto daí, com o grupo. Dentro dos projetos que tu estava falando agora, que tu cria um memorial, um acervo ali acerca do que foi trabalhado, esses projetos, eles buscam sempre um cunho ambiental dessa conexão da criança com a natureza? Não, eles são variados, são diversos. Então, a gente trabalha com as crianças, os bebês e as crianças bem pequenas que a gente diz, a gente trabalha normalmente com aquilo que eles precisam desenvolver a partir do currículo e a gente sim vai aproximando os elementos da natureza sempre que possível, porque tem a questão, né, da variedade de materiais, né, a gente fala da polimaterialidade, da multissensorialidade, né, de trazer materiais que não sejam só o plástico, porque se você for pensar hoje, né, tanto nos brinquedos que as crianças têm em casa, quanto nos brinquedos que a gente tem nas escolas, eles são basicamente de plástico. Então, a gente tem trazido essa polimaterialidade e multissensorialidade desde os bebês. Então, por mais que os bebês não trabalhem em projetos voltados ao meio ambiente, a gente vai possibilitar, através dos projetos, que essas crianças sintam o meio ambiente, que eles possam ir lá para fora, que eles possam sair das quatro paredes, colocar os pezinhos no chão, na grama, ou mesmo as mãozinhas no tronco das árvores, desde pequenininhos. E aí, os maiores, a gente vai atendendo normalmente as questões que eles vão trazendo, a partir de um passeio, do pátio, ou em torno da escola, a gente já vai vendo interesse pelos bichinhos, bichinho de jardim, algo que chama muita atenção deles nessa idade, daí eles vão trazendo a questão dos bichinhos, ou mesmo das árvores, das flores, fazem plantio, a gente insiste quando é plantio germinação que seja na terra, né, que não seja no algodão, porque a gente fala sobre isso, que o algodão é efêmero, né, brotou, nasceu, se foi, e a gente não quer que as crianças achem que a vida é assim como nós, nessa correria desenfreada, que ninguém tem tempo para nada, que a plantinha brota, nasce ali e morreu, né, a gente quer que eles aprendam que tudo tem tempo para nascer, para cuidar, então plantar na terra, ou acompanhar o desenvolvimento, o regar, o cuidar, né, para que eles também entendam que vai demorar a brotar, que nem sempre é assim tão rápido. Teve uma turminha que plantou algodão e demorou muito tempo para nascer, e eles foram cuidando desse algodão até que a plantinha veio, né, na terra. Então, essas coisas que a gente tem proporcionado para as crianças, sabe, Causa? Antes a gente falava também nos bastidores, né, da importância da gente aproximar as crianças da natureza, para poder eles também conhecerem essa natureza, se sentirem pertencentes, porque nós somos, né, natureza. A gente é natureza, então, se eles conseguirem ter esse tempo de se sentirem pertencentes, eles vão amar e aí eles vão cuidar. O cuidado vai ser consequência. E não necessariamente o desenvolvimento de projetos voltados para temáticas como separação de lixo, né, ou a questão dos recursos naturais, né, a água, a energia, né, não é só isso. Não adianta, isso parece meio desconectado e acontece geralmente na primeira semana de junho por causa do Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que isso seja um acompanhamento de sempre, de todo dia. Não somente sobre meio ambiente os projetos são, mas eles são muito presentes nesse movimento. E dentro disso, né, tu viaja para vários lugares, né, atende Sim. várias escolas, diversos municípios, né. Tu faz um pré-levantamento do ambiente natural daquele município, onde tu pode levar a criançada, e a escola tem um espaço verde, como que é isso? Sim, a gente entende como território, essa palavra que a gente usa. Então, a gente primeiro, claro, vai conversar com os professores e entender desse território. Que território é esse que a gente disponibiliza? Mata Atlântica, é praia, tudo.
Isso, é no pátio, as crianças pequenas vão no pátio, a gente vai andar, vai no interior conhecer uma propriedade, é muito comum também. Eles fazerem visitas em alguma propriedade do interior, onde tem bichinhos, animaizinhos, né? Peixe, por exemplo. Então, eles vão conhecendo outros lugares. Vão podendo ir para as comunidades, essas comunidades pequenas no interior, onde tem a igreja, o salão e do lado uma praça, também acontece. Esse planejamento parte de ti, tu faz uma reunião com os professores e você... Parte do professor junto comigo. Primeira coisa que nós vamos ver é o que as crianças estão nos trazendo. A partir daquilo que as crianças nos trazem, a gente vai planejar o projeto olhando para um território. A ideia é sair, né? Uma das questões dentro desses projetos que a gente desenvolve é sair da escola ou sair da sala, os bem pequenininhos, né? Mas sair daquelas 4 paredes, desemparedar, que a gente diz, né? E outra questão é, na medida do possível, aproximar da comunidade. Então, a gente fala muito também sobre a importância da comunidade de aprendizagem, que pode ser desde as famílias, dos bem pequenininhos, como alguém da própria comunidade que possa abrir a sua propriedade para receber, conhecer, né, outras realidades, outros profissionais. Tá. E tu faz esse estudo conjuntamente com os professores, enfim, Sim. vocês fazem essas reuniões, tá? E como que eles trazem para ti os resultados disso, né? É lá no final, ao longo do projeto vocês vão conversando, como que funciona isso? Ao longo do projeto nós vamos conversando. Ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente tem uma assessoria em que a gente, a partir dos resultados desse passeio até o território, a partir desses resultados, é que a gente vai pensar nas propostas que nós vamos realizar. E isso tudo faz parte para tu construir lá no final um memorial, para tu construir lá o acervo, o documento final. Na verdade, nesse programa, a gente tem uma ferramenta. E nessa ferramenta é que a gente inclui fotos, vídeos e um pouquinho da história do projeto. Uma narrativa, na verdade. Tu pode falar um pouquinho mais para nós? Eu achei muito legal esse termo, né? Curioso ele, e ao mesmo tempo difícil de falar, né? Desemparedamento. A gente intuitivamente entende o que é isso, mas pode falar mais sobre isso? Claro, sim. O desemparedamento, né, é um termo que vem trazer a importância das crianças romperem com essa situação de ficar fechado, das crianças saírem desse espaço de 4 paredes, né? Isso é o desemparedar. A maior parte do tempo, elas estão em ambientes fechados, tanto em casa quanto na escola. Hoje, as crianças de educação infantil, elas têm escolas de turno integral, geralmente. Então, elas entram na escola às 7, 7h30 da manhã e vão sair 6, 6h30, né? Então, se na escola a gente não proporcionar momentos de desemparedar, de tirar as crianças de lá de dentro, eles vão permanecer 10, 11 horas por dia nas 4 paredes da sala de aula, né? E quanto menor, mais emparedados eles são, menos eles saem. E a ideia desse desemparedamento é justamente tentar tirar as crianças dessas 4 paredes. Mas a gente também não se ilude que em casa eles também são emparedados, né? A gente coloca as crianças dentro de casa e acha que eles estão protegidos. Antes você trouxe a questão, né, da segurança. Hoje nós temos, sim, o perigo da violência, a gente sabe que tem lugares que é bem preocupante essa questão da violência, mas a gente também sabe que o perigo também está dentro de casa, né? Quando eu ofereço para as crianças uma tela. E aí eu tenho uma questão de saúde, tanto física quanto mental. E aí entra a questão do desemparedar, do levar a criança para o exterior, para os espaços externos, para tentar tirar desse perigo, desse risco da tela, né? Porque se ele está fechado em casa,
o que vai ser oferecido para que essa criança se desenvolva, né? Vai ser oferecida alguma tela, ou televisão, ou celular, né? Não vão oferecer brincadeiras em casa, possivelmente não. E na escola, acaba que também fica aquele espaço restrito ali. Isso cansa. 10, 11 horas, cansa o professor e cansa a criança, né? Então, se tiver a oportunidade de a gente sair desse espaço fechado e desemparedar, né, esse movimento existe para isso. Dentro desse teu trabalho, junto com os professores e, de certa maneira, tu tem um contato com os alunos também, de que maneira tu atinge os pais? Como que tu chega neles? Diretamente, indiretamente? Olha, alguns lugares eu já fiz formação para pais, tá? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, causa assim, ó, com os pais. Os pais hoje, com raras exceções, não querem que seus filhos se sujem. Eles esperam que os filhos sejam entregues limpinhos da escola, tá? Normalmente penteados, roupa trocada, né? Isso eu vejo no meu dia a dia nas escolas. Eles não entendem que as crianças precisam brincar, se sujar. A gente vê que nos pátios das escolas a tendência é a grama sintética e o parquinho de plástico, que a gente chama o playground, né, de plástico. A gente tem essa tendência até nas escolas, porque justamente é para evitar as reclamações dos pais de que as crianças se sujaram, para evitar que os professores tenham aquele trabalho de estar lavando e trocando, né. Quando a gente fala de fazer uma proposta com areia, com argila, com água, né, aí vem aquele medo, mas como é que os pais não deixam, como é que os pais vão reagir? Então, já que a gente está aqui falando para a comunidade, né, que os pais também olhem para suas infâncias como você olhou, como eu olhei para a minha, né, e pensem se a gente realmente ficava guardado nessa bolha, limpinho, né, sem se sujar, e o quanto isso ia fazer bem para nós hoje. Eu acho que a gente tem história para contar, né? Eu tive a oportunidade de ter uma chefe na minha vida, que é a Mariana, ela sempre dizia, que histórias vão ter para contar guardados dentro de casa no celular, né? Que histórias essas crianças vão ter para contar? A gente precisa ter história. Sai do virtual. Isso, a gente precisa ter história de que a gente machucou um joelho, precisou fazer uma sutura, levar pontos em alguma vez na vida na testa. A gente precisa ter essa oportunidade para contar. Que história nós vamos contar para os nossos filhos se a gente passar a vida inteira guardado, né? Então, eu procuro falar para os pais que existem riscos das crianças do lado de fora, que existem riscos deles subirem, descerem no parquinho. Claro que existem riscos, mas os riscos são muito maiores nas telas. Então, que os pais também estejam atentos a isso, né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela nos recomenda, né? Claro que é uma recomendação, que até 2 anos as crianças não tenham acesso a telas. E que dos 2 aos 3 anos elas tenham 1 hora de acesso às telas, né? E aí depois, progressivamente aumentando. Mas a gente tem dados de pesquisas assim, no Brasil que são alarmantes. Os nossos adolescentes, 92% deles, com 13, 14 anos, estão em redes sociais ativamente, né? E usam a internet em torno de 9 horas por dia. Gente, isso é muito tempo de tela. É muito tempo de tela. E nós temos muitos problemas emocionais também, de ansiedade, né? Tem adulto que fica ansioso quando fica só na tela. Você imagina as crianças. Eu tive a oportunidade de estar numa escola há pouco tempo, encontrar uma menina de 2 anos paralisada na frente da tela. E eu tentando tirar da frente da tela, a prof tinha uma música, nem era um videozinho desses do YouTube com música, nem era um filme, nada, e ela paralisada. Porque até a própria imagem dos vídeos, eles já são para poder fazer as crianças se viciarem naquele movimento, naquela iluminação, naquela luz, né? Então já cria esse vício. Hoje, quando a gente indica algum material para as profs, que é uma musiquinha para elas cantarem, a gente já procura indicar alguns grupos que têm até
essa menor luminosidade, né? E menos estímulos, porque tudo isso vai fazendo a criança se viciar, literalmente. Eu digo que é que nem cocaína, açúcar, farinha branca, né? Vicia da mesma forma. E também tive a oportunidade de uma história até bem triste, assim, mas eu acho que vale a pena contar para os pais saberem da importância, né, Klaus, que é levar essas crianças para fora também, em algum momento. Tudo bem, eu trabalho a semana inteira, e daí no final de semana eu tenho que ir com as minhas crianças brincar, mas vai você também, né? Eu sei que a gente se preocupa, principalmente as mulheres têm sobrecarga, porque elas são cuidadoras de casa, cuidadoras de filhos, são trabalhadoras, né? Chegam em casa, elas têm que fazer a comida de amanhã, elas têm que lavar a roupa, e claro que a babá da tela vem em boa hora, né? Então a gente não está aqui para dizer, julgar o que as crianças vão para a tela, nem para dizer que, mas tem que ser assim. O ideal é isso, que até os 2 anos não tem a tela. Bom, em algum momento eu preciso da tela para poder tomar um banho. Em algum momento, eu acho que a gente tem que usar de bom senso, né? Por isso que é uma recomendação, não é uma lei. Ninguém vai ser preso porque deixou a criança na TV antes dos 2 anos porque foi tomar um banho. Mas aí isso não pode virar rotina, porque aí sim a gente está prejudicando essa criança. A gente tem diagnósticos errados de autismo que são simplesmente de crianças que ficam todo o tempo em tela, que não falam, que não interagem, né? Mas a história triste que eu queria contar é de uma criança, de repente até alguém que já me ouviu contar e está me escutando, de uma criança que dizia assim, eu entendia que ela chorava na hora do almoço da creche, né? É uma creche de crianças de 2 e 3 anos, né? Então na hora do almoço ela chorava e dizia, eu entendia que ela dizia, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Aí eu perguntei para a prof, ela quer o pai? Não, prof. Tassi, vem cá e escuta bem o que ela está dizendo. Sabe o que ela pedia? Ela estava pela primeira semana em turno integral na escola, então ela ia fazer as refeições com os coleguinhas, e em casa ela estava habituada a comer com o celular, e ela gritava, eu quero Wi-Fi, eu quero Wi-Fi. Não era o meu pai que ela queria o Wi-Fi. E o Wi-Fi para ela era o celular. Então ela queria ficar na frente do celular para comer. O que isso diz? Que essa criança já tem abstinência de tela na hora de comer, porque ela viciou em comer assistindo um videozinho. E a alimentação é algo tão importante, né? A gente tem que sentir o sabor dos alimentos, as crianças têm que aprender as texturas, para poder depois se alimentar sem ter uma resistência a algum tipo de alimento. É um momento super importante. E nós estamos dando as telas para as crianças comerem. Elas estão comendo sem saber o que elas estão comendo. Então, chega a esse ponto, é bem sério. Emparedamento. Pô, muito legal. E antes de eu chegar no movimento desconecta, né, que eu acho que, de certa sim. forma, tu abordou aqui, né, durante a tua fala, né, tangenciou, eu queria te perguntar, quando tu executa teus projetos, teus programas, né, tua consultoria, assessoria, já chegou ao ponto de tu conseguir modificar estruturalmente, né, uma instituição, um colégio, uma escola, a ponto deles, vamos fazer um parquinho alternativo, né, vamos repensar o planejamento desse parquinho, ou até mesmo dentro do processo educativo, tu levou lá o teu programa, a tua assessoria, e eles transformaram o processo educativo, implementando mais ações voltadas para esse contato com a natureza. Isso, porque assim, ó, na verdade, né, Klaus, a gente chega para fazer as assessorias, a gente leva muito material para leitura, livros, ideias, né? E aí sim acontecem esses movimentos, vão acontecendo, por mais que em alguns lugares ainda seja um movimento inicial, mas a gente percebe, sabe? Já tem essa diferença, já tem um movimento de voltar a olhar para aqueles materiais que são simples, que estão lá, que não precisa comprar, né? Que não é um brinquedo pronto, mas que é algo que a gente pode coletar do lado de fora, pedra, graveto, né, folhinhas, flores que caem,
e aproveitar isso nas propostas de sala, né? Os movimentos já são diferentes, a gente já percebe, sabe? E não é só por mim ou pelo programa, né? Ou pelas assessorias, é um movimento bem grande na educação infantil que está acontecendo em todo o mundo, né? Talvez o berço nem seja aqui no Brasil, né? Eu tenho começado a Itália, o berço da educação infantil, mas aos pouquinhos a gente tem conseguido trazer isso também. Queria que tivesse sido antes, mas eu acho que sempre é importante, né? Então, essa possibilidade acontece se a gente estudar. O professor precisa estudar. E se ele estiver atualizado, estudando, e se a gente tem alguém com quem contar, né? Com quem dividir um estudo, e essas possibilidades a gente tem conseguido, né? Momentos de estudo. Então, quando a gente tem esses momentos de estudo e percebe a importância que é trazer para as crianças, entende por que é importante trazer materiais de diferentes texturas, temperaturas, aí as coisas vão realmente mudando, né? Então, não é de um dia para o outro, não é por causa da Tássia, não é por causa do programa que a Tássia trabalha, é por causa de todo esse envolvimento que a gente tem também e vai aprendendo que os resultados vão vindo, né? Vai oferecendo, vai vendo as mudanças, e ainda pensando nas famílias, que também é algo que a gente tem que ir construindo com eles, essa importância. De por que as crianças se sujaram, por que eles brincaram até o último minuto que puderam brincar na escola, porque quando chegar em casa, eles vão precisar tomar um banho, descansar, comer uma coisinha e dormir, tá ótimo. Agora, se nós ficarmos deixando essas crianças agitadas, sem ter o que fazer, sem se envolver e gostar. Uma folhinha, a gente diz, né, que não cabe. A gente tem um ditado, que até eu aprendi com a professora Flávia Brzezinski de Souza, ela é chamada Pedagoga de Orelha Verde, fica aí a dica de um perfil, se quiserem seguir. E ela diz, não cabe numa folha 4. Não cabe, todas essas experiências que a gente pode oferecer para as crianças, não cabem numa folha 4. Então, as profs, quando elas percebem que essas experiências não cabem naquela folhinha, naquela atividade rápida ali, que em 5 minutos, 2 risquinhos ele diz que está pronto, mas que ele vai se envolver e vai entender outros conceitos, né? Outra coisa que eu digo é que o xizinho lá do marcar o mais alto, o mais baixo, o cheio, o vazio, né? Marcar um xizinho não tem significado nenhum. Agora, viver o que é cheio, o que é vazio, enchendo um copinho de areia, passando pela peneira e pelo funil, isso tem muito mais significado, eles vão aprender muito mais. Então é por aí, sabe? É tentando iniciar um processo e aí, a partir de que a gente vai vendo os resultados, a gente também vai mudando. E é um conjunto, é todo mundo junto. E o que é o movimento Desconecta, então? Pois é, o movimento Desconecta, ele é mais desafiador, viu, Klaus? Eu acho bem desafiador, né? Hoje os meus filhos estão criados já, né? Tem uma menina de 30 e um menino de 28. Mas eu fico pensando, será que eu teria coragem e eu teria a persistência para me envolver? O movimento Desconecta surgiu com pais, tá? Um grupo de pais, e eles fizeram um grande acordo. E esse grande acordo é de não dar o primeiro smartphone antes dos 14 anos. E aí, qual que é a ideia? É que se for só a Tassi sem o smartphone, vai ser triste, né? Só a Tassi, daí as crianças vão se sentir um peixe fora d'água. Mas se tiver a Tassi, o Klaus, a Natália, o Giba, um movimento, aí talvez eu não me sinta tão mal, porque eu tenho lá na minha escola 3 ou 4 pessoas que estão também, como eu, esperando para ter 14 anos para ter meu primeiro smartphone. E está crescendo, e eu vejo assim, ó, que pode dar certo. Esse movimento Desconecta, ele nasceu com pais, mas ele está sendo apoiado por pessoas muito importantes. E uma delas, que eu tenho muito respeito, é o Daniel Becker. Ele é um pediatra, e ele é ligado ao Instituto Alana, que são movimentos que hoje estudam e cuidam da infância, tá?
Então, o Instituto Alana, por exemplo, a gente vai encontrar as crianças sem excesso, né? A criança e natureza, a criança e consumo, desculpa, infância sem excesso, criança e consumo, criança e natureza, são todos projetos do Instituto Alana. E são institutos que estão crescendo muito, tentando nos ajudar, tentando ajudar a sociedade a compreender o mal que é a gente deixar essas crianças só nas telas. Porque não é simplesmente o estímulo, ou a ansiedade, ou são todas as outras coisas que estão por trás, principalmente quando eles passam a adolescer, né? Na pré-adolescência e na adolescência, eles são alvos muito fáceis de coisas muito pesadas, muito ruins, né? E que podem causar, bom, a gente sabe, né? Consequências desastrosas, né? Então, é para além de simples, assim, problemas auditivos de tanto fone de ouvido e o tempo inteiro, ou problemas visuais e tanto estar na célula, é para além disso. É muito maior que isso, né? A gente convivia com um menininho lá em casa, que chegou para nós, assim, por intermédio de uma funcionária, a gente, nossa, um querido, a gente ele cresceu com a gente, assim, e a gente com ele. E a gente percebia que ele acessava o YouTube, e vocês sabem que ali tem uns vídeos, né, que vão aparecendo a partir daquilo que eles vão te oferecendo outros vídeos, né. E às vezes ele conectava na nossa televisão, então quando eu ia abrir o YouTube, eu percebia os vídeos que ele assistia. É bem assustador, porque não tem, os pais acabam se perdendo, apesar de ter aqueles aplicativos, né, de controle parental, tu se perde, tu não sabe mais o que teu filho está acessando. E aí com 9, 10, 11 anos isso se perde. Então, qual que é a ideia? É o estar mais atento, com 14 anos já está sabendo, entendendo o que pode, o que não pode acontecer se eu acessar determinadas redes, né, ou perfis, ou porque vai aparecer, né? E aí tem pais desse movimento Desconecta que viveram experiências que se fizeram passar por uma criança, né, abrindo um perfil novo agora, com 9 anos de idade, e o que é oferecido, o que o algoritmo oferece para essas crianças de 9 anos. Então é bem assustador. E esse, então, é um movimento mais difícil de ser feito, né? Causa a gente entende que é difícil de ser feito, porque não é qualquer pai ou qualquer mãe que se dispõe a levar isso no peito, assim. Não, até os 14 você não vai ter acesso a um smartphone. Mas é um movimento bem bacana. Eu acho que vai crescer. É Desafiador, né? forte ele, né? Tem uma proposta bem desafiadora, mas é um Convido desafio. vocês a seguirem o perfil Movimento Desconecta, @Movimento Desconecta, para entender um pouquinho mais o que é. E de repente, assim, e pensando também nas crianças que estão vindo aí agora, né? Os pais que estão nos ouvindo, qual que é o futuro mesmo que vocês estão pensando para essas crianças? Dá tempo ainda. Ouvindo tu falar, a gente já está com 40 minutos de programa, então vamos fazer um breve intervalo, mas eu já tenho uma pergunta para ti, eu vou já te dar um tempo para pensar. A inteligência artificial, né? Como que tu vê isso? Tem países que já trabalham nisso, né? Então essa vai ser a minha pergunta na volta do intervalo. Tá Então é isso bem, aí, vamos fiquem lá. conosco. Em breve a gente está de volta. 5 minutinhos de intervalo. Voltando com mais um programa Camada de Mistura. Deixei vocês ao som de Skank, Garota Nacional. Antes da gente continuar a entrevista, vamos para o Merchan, né, nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o projeto, nossos parceiros, Loja Ponto Íntimo, Avenida Emancipação, número 500. E a gente vai trazer hoje um pouco, né, com esse frio, que está bem forte. Depois vocês vão estar vendo no YouTube, né? Programa Camada de Mistura, só escrever no YouTube, ou Rádio Comunidade 98.1. Vocês vão poder ver as imagens que a gente está passando aqui, né, e vão poder conhecer um pouco mais dos produtos da loja Ponto Íntimo. Fica aqui no centro de Tramandaí.
Nesse inverno, que está rigoroso por alguns dias, e vai vir mais frio e vai vir mais chuva, né? É o que as previsões apontam. Tu já ouviu falar no produto térmico, né? Em roupas térmicas? Então, essa é a melhor pedida, é a melhor opção para esse frio. O que que é a roupa térmica? O que que é a blusa térmica, a calça térmica? São vestimentas que te ajudam a manter a temperatura do corpo, certo? Então, ali na loja Ponto Íntimo, tu encontra os térmicos de maior qualidade, e eu afirmo isso com certeza, porque eu uso os térmicos da Ponto Íntimo, né? E lá em casa todo mundo usa os térmicos da Ponto Íntimo, e com os melhores preços, certo? Então, dá uma passadinha agora aí, antes, nesses dias frios, né? Antes de vir a próxima frente fria, dá uma passadinha na loja Ponto Íntimo, Avenida Emancipação, número 500, e garante a tua blusa térmica, garante a tua calça térmica para enfrentar esses dias frios. Tá comigo aqui no estúdio Giba, esposo da Tassiana, e a Natália, né, minha noiva, ela que é cirurgia dentista em Osório, no Manhattan, especialista em harmonização orofacial, tá aqui, minha produtora também, né, que tá me apoiando também, me ajudando bastante no projeto. Ganhou da sogra dela essa semana uma calça térmica, tá falando aqui, maravilhosa. Ela imita uma calça social, é uma calça Olha, térmica que imita uma calça social, então ela usou com salto e usou com um tênisinho mais alto, né, porque a Natália é pitoquinha, né, 1,53 m. Então passa lá na Ponto Íntimo, garante o teu térmico pra encarar esse frio aí que tá tinhoso. É verdade, não precisa botar muita roupa, né? Tu bota um térmico e bota isso, mais uma roupinha por cima ali, nem precisa ser muito tá bem grossa e vestido. tá bem vestido e tá garantido aí pra segurar o frio. Então, eu vou fazer uma pergunta que a professora Solange Nichetti Comioto, ela era professora no Colégio Medianeira até o ano passado e agora ela é diretora lá em Pinto Bandeira. E ela mandou umas perguntas aqui adiantadas que eu achei o máximo. Olha, vamos responder. Como é o nome da prof? Prof. Solange. Solange, e Tudo bem, a mãe prof. da Júlia. Solange? Obrigado às pessoas que estão ali no chat, Roger, Anthony, todo mundo que está no chat ali, mandando beijo, abraço também, os meninos lá do Medianeira, Murilo, Pedro, né, Bernardo, um beijo para vocês, gurizada. Obrigado por estar aí ouvindo o Prof. Vocês moram no meu coração, viu? Carrego eles Olha, comigo até hoje. queridos. Prof, quais são as recomendações da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, sobre o tempo de uso de telas para diferentes faixas etárias? Estou respondendo isso aqui, né? E eu queria que tu pincelasse um pouquinho mais de quais são os riscos para a saúde, né? Pode ser com relação ao cérebro, né? Enfim, o que tu achar, Isso. associado a esse uso excessivo. Então, a OMS, ela fala que é uma recomendação, né, como a gente já falou, é que crianças menores de 2 anos não tenham contato com telas, de 2 a 5 anos tem no máximo 1 hora de tempo de tela, e aí para crianças maiores não exceder de 2 a 3 horas, né. Então, crianças a gente entende hoje até 12 anos, né. Então, para ver como o movimento Desconecta também tem um porquê de existir, né, se a gente for pensar nas recomendações daí da OMS. E riscos para a saúde, né, são vários, né, a gente tem os riscos para a saúde física, problemas de sono, por causa até da própria ansiedade, né, de estar, vocês sabem que quanto mais próximo do horário do sono, o ideal é que a gente vá trazendo para o nosso corpo esse momento de descanso, de silêncio. E o estímulo da tela é bem o contrário, né? Vai te deixar sem sono. Então, problemas de sono, com certeza, de visão. A questão que o Richard Louv, ele é um jornalista, e ele escreveu A Última Criança da Floresta, ou A Última Criança da Natureza, conforme a tradução, mas se a gente for traduzir literalmente, A Última Criança da Floresta, ele escreveu, e ele traz que se a gente quiser mesmo oferecer um risco para as crianças, ofereça as telas, que daí ele vai ser sedentário e a obesidade, né? Ele vai trazer a obesidade como uma das questões muito sérias, assim, quando a gente pensa em um risco para a saúde física, né? O sedentarismo, a obesidade, né? Então ele vai dizer, você vai colocar as crianças nas telas, elas vão ficar comendo.
vão ficar o dia inteiro guardadas, né, na sua bolha. E aí não vão fazer atividade física, não vão correr, não vão brincar. Outra questão, os vícios posturais, né? Se a gente for pensar, a tela também, né? Tu te acomoda de um jeito que a tua postura, então isso também, problemas relacionados à postura, né? Aí a saúde mental, a gente tem a questão da ansiedade e da depressão, né? A questão, eu acho que é uma questão também grave que acontece com os adolescentes, né? Que são as questões de comparação, até as meninas, a questão do corpo, né? Dessa questão de ter aquele corpo perfeito, né? E essa busca por algo que a gente não chega nunca, isso vai causar problemas emocionais. Essa gestão da emoção. Eu falei das meninas, mas os meninos também, né? Os meninos também são cobrados, né? A questão do ser o macho, né? Aquele que não tem medo de nada, aquele corajoso que, né, que enfrenta todos os perigos, que aceita qualquer desafio. E aí também, né, esses desafios, né, a gente sabe que há pouco tempo morreu uma criança de 9 anos, né, que realizou um desafio. Então, essas coisas são problemas gravíssimos, que causam problemas emocionais, né. Comparação. Quando elas estão na rede social, por exemplo, comparando com aquele corpo que é mais bonito, aquele cara que é mais inteligente, que é mais... E quer queira ou não, né, Klaus, a vida que a gente coloca na rede é tudo lindo, maravilhoso e bonito, é a melhor né? parte. É a melhor parte. Melhor então, versão. você fica se comparando a sua vida. Para nós adultos já é difícil você pensar, o Klaus posta todo dia isso. Imagina para um adolescente, né? O quanto ele tem essa necessidade de querer também uma vida daquela. E nem todo mundo tem, né? Tem seus problemas, nós todos temos, mas essa vida que é colocada na rede social, uma vida que é inatingível para a grande maioria das pessoas, né? De que maneira, mais uma perguntinha dela, de que maneira as crianças podem aprender a se conectar com a natureza? Conhecendo. Eu acho que esse, assim, ó, é o primeiro passo. Eu tenho que conhecer. Não tem como me conectar se eu não estiver com a natureza. Aí vocês vão dizer, mas em uma cidade grande, onde eu não tenho esse espaço, a gente vai ter que proporcionar um momento, um lugar para as crianças, uma praça, né, um campo de futebol, algum espaço que eles possam correr e brincar. Nem que seja o pátio da nossa própria casa ou da casa de um vizinho, né. Eu tenho umas EMEIs com as quais eu trabalho, que é bem interessante, as profs passeiam com as crianças no entorno da escola. É possível, porque são cidades pequenas, e tem uma que tem uma propriedade logo próxima, assim, e nessa época elas vão lá comer laranja, bergamota, olha que bacana isso, né? Então não precisa ser muitas coisas. Eu até listei algumas coisas aqui, como fazer uma caminhada, coletar elementos da natureza. A gente brinca de o cesto dos tesouros, ou, né, coletar tesouros da natureza. As crianças vão encontrar seus tesouros. Pode ser uma pedrinha, pode ser um gravetinho, né? Mas eles têm que estar lá para poder conhecer a natureza, e daí sim amar e cuidar, né? Subir em árvore, buscar uma fruta, comer junto essa fruta, né? Ir lá colher fruta. Na minha infância a gente andava longe de bicicleta para colher frutas. Então, hoje a gente vai no mercado comprar frutas, né? As crianças às vezes nem sabem da onde que vêm as frutas direito, né? Então, tem a oportunidade. Eu vi ali em Maquiné, tem uma propriedade que tem uma coleta de bergamotas. Você vai no sábado e coleta bergamotas, paga aquelas bergamotas que você coletou. Olha que experiência legal para ir com as crianças, né? Eu acho que é isso, é primeiro conhecer, oportunizar isso. E a última pergunta dela é por que é importante incentivar as crianças a terem esse contato com a natureza? Prof, o contato com a natureza é antídoto para muita coisa. Para irritação, para violência, para briga, né? Para quando as crianças estão brigando, estão irritados, estão nervosos, ir para a natureza é antídoto. Até para muitas crianças autistas, hiperativos, olha, é um remédio mesmo, sabe?
Então, para isso, a natureza, com certeza, é importante. E outra coisa também é justamente para eles poderem um dia cuidar, né? A gente falava antes, o Bernardo Toro traz, né? É um filósofo, escritor, e ele é colombiano, ele traz muito desse paradigma do cuidado, né? Ele diz que a gente só vai poder viver no nosso meio se nós cuidarmos. E se a gente só vai cuidar se a gente gostar desse lugar. Então, a tendência é que se a gente gosta, a gente cuide. Então, também para isso é importante esse contato da natureza. Para autorregular crianças com TDAH, que são transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou as crianças com autismo, né? Crianças com alguma deficiência. É importante que elas tenham esse contato. Também no interior, numa cidade do interior, numa escola do interior, tive a oportunidade de ver uma criança com hidrocefalia e ela brincava do lado de fora com os colegas, né? Os colegas tinham essa possibilidade de conviver com ele, apesar de não caminhar, de estar em cadeira de roda ou no chão. As crianças levavam ele junto, ele ia junto no recreio, né? Ia de ônibus para a excursão, para os passeios, para as expedições investigativas, que a gente chama nesse programa que eu trabalho. Então, não há nada que impeça, né? As crianças, se elas se sentirem bem nesse ambiente, a gente pode levar, a gente pode oportunizar isso. Tenho certeza que vai fazer bem para todas. Vou tentar condensar um pouco tua fala com o ser Klaus. Pô, para mim, ter o contato com a natureza é de suma importância. Eu, por exemplo, a fala que tu diz de conhecer, daí tu vai amar e daí tu vai cuidar. Eu gosto de surfar, né? Gostar de surfar me fez virar oceanógrafo. E aí, a partir disso, eu começo a conhecer o mar empiricamente, como surfista, cientificamente, como oceanógrafo. Então, às vezes, estou na beira da praia, juntando um lixo, né? Porque eu sei que o impacto que aquilo ali pode causar para uma tartaruga, para um golfinho, enfim, para um ser vivo que está ali no ambiente aquático, no ambiente dele, natural. Então, isso é o cuidado, vem porque tu ama e tu ama porque tu conhece. Isso, e aí, exatamente. Pessoalmente, porque a quantidade de hormônio, de coisa boa que eu começo a produzir depois de uma sessão de surf, sabe? Depois de botar o pé na areia, aí nem sempre é bom, às vezes é difícil, às vezes tá frio, sabe? Mas aquilo ali te desafia e tu torna mais forte mentalmente, emocionalmente. Então, pô, se eu levantei hoje 6 horas da manhã, tava frio, e eu surfei, não vai ter algo no meu dia que vai me desafiar muito mais. Pô, claro que pode ter, mas talvez não tenha algo que me desafie muito mais do que essa experiência de estar no frio, botar o pé na areia gelada, entrar na água gelada, né, desafiar ali, ver um animal e daí me assustar e aí tentar entrar na onda, não conseguir, né? Levanta, cai e rema de novo, sabe? Entender, e até entender, né? Tu traz assim uma questão importante, Klaus, que eu acho que vale a pena a gente até trazer, que é a questão que os pais sempre têm aquele medo, né? Mas as crianças vão cair e se machucar. Eles vão entender aonde está o risco, né? Aonde está o risco vivendo isso. Eu caí, eu levantei, eu aprendi a ser resiliente também, né? A levantar, a cair, e tudo bem, né? Eu vou entender quando é que estão os riscos, como eu me protejo desses riscos, saber até onde eu posso ir. E aí a gente pergunta para as crianças, costuma perguntar, eu quero subir nessa árvore. Aí a gente pode perguntar para ela, mas tu acha que tu vai conseguir subir na árvore? Tu te sente seguro para subir na árvore? Até que altura da árvore tu te sente seguro para subir? E vai questionando e vai ajudando essa criança a também subir na árvore, né? Porque se a gente disser, não, tu vai subir na árvore, tu vai cair. Não pode subir na árvore. Eles nunca vão aprender a subir na árvore. Assim como, não, hoje não vou surfar porque tá frio. Nós temos o inverno aqui, né? E a prof. Ana Carol Tomé, ela sempre traz que o frio, ele também pode proporcionar o contato com a natureza, né? Quanta coisa linda agora nesses dias nós aqui não tínhamos geada, né? Mas esses dias que teve geada, né? Quanta beleza teve. Como que as crianças podem ir, desde que bem agasalhadas e protegidas, elas podem sim ir lá na grama e botar a mãozinha lá na geada, né? Botar a mão no gelo. Não é isso que vai dar gripe. O que dá gripe é vírus, né?
E a gente tem aquela tendência de, não pode porque o frio deixa todo mundo doente, né? Não, se as crianças estão bem agasalhadas e protegidas, elas podem ir lá botar a mãozinha no gelo, né? Elas não vão ficar doentes por causa disso. Muito legal. Vamos entrar, já fechou uma hora de programa, mas acho que sem medo de ser feliz, sem se preocupar muito com o tempo, vamos falar da Urban 95, né? Que eu já logo associei ao ano de 1995. Pensei, foi algum evento, né, que reuniu profissionais, especialistas da área lá em 1995 e segui no Instagram, dei uma olhada ali, mas não sabia por que o Urban 95. E daí eu queria que tu falasse por que Urban 95 e espichasse no tema da Urban 95 pra gente, porque é muito interessante. Pois é, Klaus. Então, eu já tinha pensado em trazer uma provocação para os governantes aí, né? Para essa turma aí que cuida das nossas cidades. Os gestores. Os gestores. Então, a Urban 95 é um movimento global que vai pensar cidades dentro do urbanismo, né? Para a altura dos 95 centímetros, daí que tem o 95, não é o ano de 95, mas é a altura média das crianças de até 3 anos de idade ali, né? Então, tu pensar a cidade, como que eu vejo a minha cidade nesses 95 centímetros? Pensa nessa perspectiva, a gente não tem mais essa perspectiva de cidade, né? Mas a Urban vai te desafiar a pensar as cidades nisso, né? Então, a gente começou, claro, quando tu começa a estudar essas temáticas, elas vão chegando para ti, né? E eu fui provocando o meu filho, que é da arquitetura, fui provocando o meu filho também para estudar um pouco sobre isso. E ele teve uma oportunidade ímpar, assim, de participar de uns movimentos da Urban no escritório que ele trabalhava. E no Rio Grande do Sul, a gente tem 3 cidades que participam desse movimento global, que é Canoas, Colinas e Pelotas. E lá em Pelotas, eles fizeram um movimento para remodelar um bairro inteiro, o bairro Farroupilha, se não me engano. E foi muito bacana porque tem uma outra questão aqui, que quando a Urban chega, as pessoas que estão trabalhando com a Urban chegam nesses espaços, eles têm um porém, eles têm que ouvir as crianças, né? Então, há todo um trabalho de ouvir as crianças. Nós vamos fazer um parquinho, mas nós vamos ouvir as crianças, né? Para ver também qual é a perspectiva, o que eles estão esperando disso. Lá no bairro de Pelotas, eles fizeram um movimento para trazer as famílias numa rua de brincadeiras. E nesse trazer as famílias, eles foram conversando sobre as necessidades que as crianças e os seus cuidadores, né, percebiam no bairro. E aí foi bem bacana, porque eles saíram com as bandeiras vermelhas para colocar nos locais onde eles achavam que tinha algum problema, as bandeiras verdes nos locais onde eles gostavam, queriam que permanecesse, e a partir disso é que se fez o projeto para o bairro desse bairro aí, no movimento da Urban 95. Então é todo um pensar, é uma mudança geral na cidade, se eu for pensar para as crianças, inclusive em espaços, né? Porque hoje a gente não tem esse olhar mais, a gente constrói nas cidades, né? Os espaços são para investimento, né? É o nosso olhar adulto, capitalista, que a gente quer que todo espacinho ele seja um lugar para investir. E diferente disso, esse movimento da Urban e também o movimento que é iniciado pelo professor pedagogo, o Francesco Tonucci, que é um italiano, um dos meus velhinhos, como diz o meu marido, que tem muitos velhinhos na minha vida, e um deles é o Francesco Tonucci, né? Ele também tem a cidade de Los Ninhos, que ele organiza essa primeira cidade na cidade natal dele, na Itália, e depois ele também faz esse movimento pelo mundo inteiro, que é aí a busca de espaços para as crianças, que é algo que a gente não tem. Mesmo antes, a gente aqui conversando, né? Aonde eu vou levar meu filho? Onde eu vou disponibilizar se não tem espaço seguro para ele? Então, o Tonucci faz esse movimento. E a gente tem daí uma cidade que é muito forte nisso no Brasil, que é Jundiaí.
Jundiaí é um movimento também bem grande. Dá para também as pessoas irem pesquisando sobre isso. Então, são 2 movimentos que eu acho que os nossos gestores municipais aí precisam começar a olhar. E aí chamar atenção para os parques, né? Que esse parquinho de grama sintética e parquinho de plástico, o playground, né? Ele impossibilita que a gente crie muitas coisas, né? Então, quando a gente vê um parquinho naturalizado, que também existem propostas para trazer esses parques naturalizados para os municípios, a gente vê outras coisas, cepinhos mais altos, mais baixos para pular, espaços com cordas, né, que eu possa me mover, pinguelas, outras oportunidades em termos de parque, que não aquele parquinho já, né, e outras texturas, como eu disse antes, estou me repetindo, mas é trazer essas possibilidades diferentes das crianças também perceberem materiais diferentes, né, que não o mesmo de sempre. Tem areia, tem outras possibilidades para brincar. Então, também é outra coisa que eu vou deixar a dica aqui para vocês irem pesquisar enquanto gestores municipais, né? E até enquanto gestores de escola. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer um parquinho na nossa escola. Que parquinho nós estamos fazendo? Vamos fechar um espaço, vamos fazer um espaço para brincar. Será mesmo que grama sintética é a nossa opção? Então, pensar nisso também, tá? Essa é a dica que eu acho que também a gente não poderia deixar de dar. Muito interessante. Muito legal. Chamou muito a minha atenção. Primeiro que já é em inglês, né? Urban, porque provavelmente já foi criado lá fora. É global. É global. E o 95 dos centímetros, né? Isso. E daí tu falaste, eu achei curioso, que em média umas crianças de 3 anos têm mais ou menos essa altura, é isso? Isso. Então, a gente pode, eu acho que estamos se encaminhando para o final, já ficamos 1h10 de programa, acho que a gente vai abrir o tempo para tu fazer a leitura do livro, o que tu acha? Pode ser. Pode ser? Pode. Claro. Então, fica à vontade. Eu trouxe um livro que eu acho que as minhas colegas já conhecem, já me ouviram ler, mas como aqui a gente também tem outro público, né? Então eu pedi licença aqui para o Klaus e para os ouvintes aqui da rádio, espectadores, depois, para ler uma história bem bacana, que é da Beatriz Alemanha, que chama Pequena Coisa Gigantesca, que eu acho que hoje vem fechar muito bem com o que a gente falou. E vou tentar ler assim, para que a gente também possa olhar um pouquinho as imagens, que são lindas, que isso também é importante num livro de literatura, né? As imagens. Sim, literatura infantil, muito. Num dia de ela passou por ali, bem ao lado dos pés de Sebastião. Eu não sei se eu li o título, mas é A Pequena Coisa Gigantesca. Uma menina tentou apanhá-la como se apanha uma mosca. A mulher do crocodilo a esperou na porta de casa durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Tem gente que não sabe reconhecê-la. Alguém topou com ela no meio da chuva, por 1 minutinho ou 2, no máximo. Para ele, esse minutinho foi suficiente. Nas férias, ela deslizou debaixo de uma mão. Um leve tremor e pronto. Nada mais. Um velho senhor a encontrou dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. Por um momento, era como se ele tivesse voltado a ser criancinha. Muitas crianças, ao crescer, descobrem que ela já não está nas caixas de brinquedo nem na lata de balas. Melhor assim, dizem elas. Por incrível que pareça, ela despertou muito medo em alguns. Eles trancaram as portas, afastaram as pessoas, levantaram muros. Um dia, como por brincadeira, ela se escondeu numa lágrima e encheu um homem de nostalgia.
Muitos a encontraram nos cheirinhos, nos olhares, nos braços dos outros. Outros a perseguiram o tempo todo. Às vezes, tentaram consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas é impossível guardá-la. Ela só faz passar. Esvoaçando como uma folha, ela pousa num ombro. Depois já levanta voo e de repente desaparece. Ela estava aninhada debaixo do nosso nariz. Mais uma vez, ninguém a viu. Essa pequena coisa, invisível, no entanto gigantesca, que um dia alguém chamou de felicidade. Então, que as nossas pequenas coisas, né, possam nos trazer felicidade. E também para as crianças. Esse é o recadinho. Achei que era infância, que você não ia chegar na felicidade. Achei que não tinha uma relação direta, né? Felicidade e infância, pelo menos na maioria dos casos. Eu acho que nós falamos hoje dessa busca da felicidade mesmo para as crianças, né, com pequenas coisas. Por isso que é uma pequena coisa gigantesca. E pode ser uma caixinha de pedrinhas. E a gente, de fato, tem muito associado ao que é a nossa felicidade e as coisas da nossa infância, né? Isso. Sol, elementos da natureza, pegar uma praia, quem pega desde pequeno, imagina, tem aquela memória de infância. Privilegiado. Nos campos, no mato, colher fruta, subir na árvore, né? Eu sou assim até hoje, né? 36 anos, tem muito da infância em mim, crianção ainda, eu gosto de subir em árvore, jogar bola, correr, tudo. Que bom. Então, Tassiana, obrigado pela tua participação, muito legal, né, para nós aqui no estúdio também aprender contigo, te ouvir, ver a tua paixão pelo olho quando tu fala, e queria que tu deixasse teu recado para quem está te ouvindo e falasse um pouco da Logos também, né, deixar o teu contato, fica à vontade. Isso, então eu que agradeço, nossa, uma oportunidade muito bacana estar aqui, nem esperava, né, e eu sabia que a gente ia bater um papo, porque eu sou muito conversadeira, gosto muito de conversar. Mas então, para me achar, vocês vão me achar @Tassiana Tolazzi, Tolazzi com 2 E's ali, né, no Instagram, é a rede que eu mais movimento, e também @Universo Logos. A Logos Consultoria é a empresa, então, que eu sou sócia com a Mara, né, e vocês vão poder também acompanhar um pouquinho o nosso trabalho. A Mara é uma colega que trabalha um pouco mais com os programas voltados para adolescentes, né, para crianças maiores, e eu trabalho mais com as crianças pequenas. E professores, a gente trabalha junto também, e a gente tem umas colegas que são nossas parceiras, e aquilo que a gente não dá conta, elas nos ajudam. Aí tem a Valquíria, a Keila, a Natália, a Marília e a Esther. Nós somos em 7 no total. Esse é o grupo que fecha a nossa turma da Lopes. Todas em Capão, vocês? Não, todas perdidas pelo mundo. Tem gente de Birubá, tem gente de Soledade, tem gente de Colorado. Deixa eu ver se eu esqueci. Acho que é isso. A Mara tá em Ibirubá. A Valquíria em Colorado, a Esther em Selva, a Marília em Soledade, a Natália em Espumoso. Quem mais? A Keila em Pouso Novo. É uma turma. Tomara que não tenha esquecido de ninguém, senão elas vão ficar tristes. Estão assistindo elas, estão ouvindo elas, né? Acho que estão. Então tá. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, legal te conhecer, né? Igualmente, os pais já tinham te adorado e que, olha, filho, uma boa oportunidade, ela é muito legal, fantástica, é a cara do teu programa. E de fato é porque semana passada a gente convidou um educador também. Que legal. A gente vê semelhanças na fala. Né? E fica aí aberto quando quiseres trazer uma outra oportunidade de voltar, seja bem-vinda. Obrigada, foi uma experiência muito bacana. Agradecer a Cida e o Beto, né, que foram as pessoas que intermediaram esse convite aí, né, e principalmente você, Cláudia e a Natália, que está aqui nos bastidores, aqui nos acompanhando, cuidando da gente. E a Cida e o Beto, um agradecimento especial pelo cuidado, pelo carinho, tá? Chazinho, bolo. Chazinho, bolo. Sem glúten.
Obrigada. Não, olha, um carinho imenso. Então tá, vamos ficando por aí. Sigam a gente nas redes sociais, @Rádio Comunidade 98.1 lá no Instagram. A gente também tá no YouTube agora, Rádio Comunidade 98.1. Vai lá, tem alguns shorts, né, os vidinhos curtos do programa do Flávio Dias, todo sábado de manhã das 9 ao meio-dia, Flávio Dias entrevista, toca muito blues, muito country. Que legal. Domingo de manhã a gente tem Carlos Pereira, a voz marcante de Carlos Pereira, não é essa minha de Taquara Rachada, é um vozeirão de verdade. Das 8 às 10 da manhã, tocando muita música gaúcha, muita música tradicionalista. Olha. Tive a experiência de substituir o homem tem 40 anos, mais de radialista, ser radialista, e eu tava aí substituindo o homem, um prazer, ele me deu essa oportunidade. Que legal. Em breve a gente tem Velharias do Rock, das 10 às 11, com o Casal 20, Adriano Teixeira e a Michele. Estamos ansiosos pela sonzeira de vocês. Então, vai lá. Em breve a entrevista com a Tassiana vai estar no YouTube, né? A gente edita, sexta, sábado a gente já coloca no YouTube. Certo, pessoal? Uma boa noite e até a próxima. Boa noite.